Olá pessoal, aqui é Cíntia Lopes, professora, palestrante, mestre em psicologia, e hoje eu quero te apresentar algumas dicas simples, mas muito eficazes para ganhar a atenção favorável dos alunos. Eu tenho percebido que alguns professores estão angustiados, preocupados, alguns dizem: os alunos não prestam atenção, não interagem, eu não sei o que fazer. É importante que se diga que hoje o maior inimigo do professor é o celular do aluno conectado na internet. Então, se a aula não for muito interessante, interativa, se não tiver histórias, fatos curiosos, é possível que ele logo se desinteresse e vá para o celular responder alguma mensagem, fazer alguma coisa que não esteja relacionado com a sua aula. Então, nosso objetivo é apresentar essas dicas. Como já disse, elas são simples, mas eu garanto que se você aplicá-las no seu dia a dia, nas suas aulas, vão fazer toda a diferença. Então vamos lá, vamos para a primeira dica. Fale com emoção e entusiasmo. Quando você fala com emoção, com entusiasmo, com alegria, os alunos percebem que aquele tema faz parte do seu dia a dia, faz parte das suas pesquisas, você tem convicção, tem entusiasmo de falar daquele tema. Então falar com emoção e entusiasmo é muito importante. Alguns professores ótimos de conteúdo já começam a falar de maneira enfraquecida, de maneira reticente, e isso não estimula os ouvintes a prestarem atenção. Eu até sugiro que você coloque alternância na sua voz, ora mais alto, ora mais baixo, ora mais rápido, ora um pouco mais devagar, ora você sussurra para os alunos. Gente, o que eu vou falar agora é muito importante. Então dê essa alternância, esse colorido na sua voz e com certeza vai criar estímulos para que os alunos prestem atenção. Lembrando que entusiasmo é essa palavra híbrida, entios mais telos, que significa Deus dentro de si. Então demonstre essa textura no rosto, brilho nos olhos e com certeza você vai ganhar a atenção favorável. A segunda dica é capriche na linguagem corporal. Está provado que a linguagem corporal impacta muito mais do que as palavras. A linguagem corporal representa 55% na nossa comunicação. O tom de voz, 38% e as palavras, 7%. Então, linguagem corporal significa equilíbrio dos ombros, o olhar projetado para os alunos, o semblante arejado, tudo isso convoca a participação das pessoas. Linguagem corporal também tem a ver com mudar o seu estado mental. Tem essa pesquisadora chamada Amy Cuddy, que faz sucesso no mundo todo, pesquisadora de Harvard, apresentando pesquisas interessantes, dizendo que quando você melhora a sua linguagem corporal, você libera endorfina, dopamina, serotonina, hormônios de altíssima qualidade e que fazem você se sentir bem. Então, debaixo desse vídeo aqui, nós vamos colocar o link também para esse vídeo da Amy Cuddy para que você possa acompanhar. A terceira dica é: demonstre a relevância do conteúdo. Isso é muito importante. Gaste ali alguns segundos, alguns minutos falando sobre a relevância do tema. Por que aquele assunto é importante na vida do aluno? De que forma vai impactá-lo? De que forma vai fazer com que ele enxergue novos pontos da realidade? Enfim, demonstre que aquele tema realmente é importante. Eu vejo às vezes muitos comunicadores ir jogando conteúdos atrás de conteúdos, o ouvinte, o aluno não entende muito bem de que forma aquele tema vai servir para a vida dele e rapidamente se desinteressa. Então, demonstrar o objetivo é muito importante. Gente, a quarta dica é capriche na dicção. Pronunciar bem R's e S's finais, I's intermediários, articular bem as palavras. Eu conheço muita gente boa que fala precisa em vez de precisa, problema em vez de problema, as coisas em vez de as coisas. Então, cuidado com a concordância verbal e nominal das frases, isso é muito importante. Também articule bem as palavras, como já disse, para quê? Para dar acabamento técnico na sua comunicação. Todos nós sentimos prazer de ouvir uma pessoa que articula bem as palavras, que tem boa dicção. Então, investir em boa dicção é fundamental. A quinta dica, gente, eu selecionei: conte histórias.
todos nós adoramos as boas histórias. E precisa dizer que precisa ser curtinha, inusitada, que tenha estreita relação com o tema, que seja interessante, mas faça uso das histórias. Por quê? Porque as histórias elas passam do consciente e vão direto para o inconsciente, ou seja, as pessoas não questionam a sua história. Dizem que as histórias e as metáforas são a linguagem dos deuses. Por quê? Porque o aluno pode esquecer do seu conteúdo, pode esquecer da sua aula, mas se você contar uma boa história, se você der um exemplo, se você apresentar um testemunho, e as histórias pode ser a respeito de você mesmo, pode ser de outra pessoa, a biografia de uma pessoa que você admira, enfim, invista nas boas histórias e nas metáforas também. A sexta dica é: promova a interação. Gente, eu adoro esse tópico, né? Promover interação. Por quê? Você cria estímulos para o aluno quando você faz atividades em grupos. Eu já chego na sala muitas vezes pedindo para quem está sentado lá atrás, sente na frente, o pessoal da frente vá para trás, converse com pessoas que eles nunca falaram antes. Ou seja, crie estímulos para a interação dos alunos. Chegue perto, converse, olhe nos olhos, faça perguntas. Tudo isso faz com que o aluno se divirta, com que ele circule. Está provado que as pessoas aprendem muito mais se divertindo do que numa aula muitas vezes sisuda, muito séria, muito formal. Então promova essa interação, faça o aluno se levantar, faça ele se mexer, e tudo isso cria estímulos na sua aula. A sétima dica é: apresente novidades. Pesquisas dão conta de que quando o nosso cérebro é exposto a novidades, ele libera dopamina, endorfina, anandamida, serotonina, esses hormônios que nós adoramos. Por quê? Porque todo mundo gosta de uma novidade, um fato interessante, uma estatística que pouca gente conhece, uma história, um testemunho, enfim, invista nas novidades. Quando você conta uma novidade interessante que tenha estreita relação com o seu tema, o aluno chega em casa já contando para as pessoas de casa, vão para o trabalho e conta a respeito disso com o pessoal do trabalho. Então, apresentar novidades é muito interessante, cria estímulos, os alunos lembram, muito tempo depois. Então, já começar mostrando uma novidade é importante. Eu lembro que uma vez eu participei de uma reunião de professores numa universidade e o diretor começou a apresentação com uma imagem impactante, diferente. Era um retrovisor apresentando uma imagem difusa, meio chuvosa, e aí ele começou dizendo mais ou menos o seguinte: gente, esse é o futuro do ensino superior no Brasil. E essa apresentação já faz mais de 15 anos, mas eu ainda lembro dela. Por quê? Porque era uma coisa diferente, era uma novidade. Então, invista nas novidades para criar estímulos na sua aula. Nossa oitava dica é: chame o aluno pelo nome. Tem autores que dizem que o nosso nome é o som mais doce que nós poderíamos ouvir. E é verdade, chame o aluno pelo nome. Quando você sabe o nome do aluno, ele percebe, que você tem interesse nele, que você já se familiarizou com ele, que você está querendo criar vínculos com esse aluno. Então, chamar pelo nome é muito importante, fazer perguntas, colocá-lo na cena dos fatos, no bom sentido. E você, João, o que pensa a respeito disso? Se você estivesse nessa situação, como é que você agiria? Tudo isso ganha a atenção favorável dos alunos e traz eles para a sua apresentação. A nona dica, gente, é: use imagens. De novo, usar imagens interessantes, impactantes. Eu vejo muito professor bom, excelente de conteúdo e técnica, mas que já chega lá com slides carregados de informação, aquelas letras miudinhas, aquelas letras claras em fundo claro, ninguém consegue enxergar nada, não consegue ler nada. Então, quando o aluno observa que o professor chega com aqueles slides carregados de informação, ele já pensa: o professor não preparou a aula, professor preguiçoso. E já cria uma atmosfera negativa para a sua aula. Então, os slides são maravilhosos porque eles reforçam pontos importantes,
Nós podemos mostrar lá dados, estatísticas, tópicos interessantes, um conceito. Agora, carregar slides com muita informação realmente torna a aula tediosa e os alunos não gostam. Já recebi vários comentários de alunos a respeito disso, então procure usar imagens, tópicos em vez de slides carregados, combinados? E a última dica, que é muito importante também, prepare a sala. O que é isso? Preparar a sala é tão importante quanto o conteúdo que você tem para ministrar naquela aula. Preparar a sala significa você cuidar com os arranjos das carteiras, das cadeiras. Todos nós sabemos que esse desenho das cadeiras com as carteiras uma atrás da outra não estimula a interação, promove panelinhas, mata a criatividade. Claro, às vezes nós temos salas com mais de 50 alunos, fica meio difícil para flexibilizar, mas se você tem 20, 25 alunos, coloque lá os alunos em formato de U ou de ferradura, como costumamos dizer, e você vai ver que dá para promover a interação entre todos, todos conseguem olhar para todos, e aí sim, gera uma abertura maior, estimula a criatividade, tudo isso facilita a comunicação. Então é isso, gente, são dicas simples, como já disse, mas eficazes para que você aplique na sua aula e ganhe a atenção favorável dos alunos. Então, recapitulando, falar com emoção, falar com entusiasmo, cuidar com a linguagem corporal, isso é muito importante, demonstrar a relevância do seu conteúdo, caprichar na dicção, pronunciar bem as palavras, contar histórias, promover interação, apresentar as novidades, chamar o aluno pelo nome, usar imagens nos slides em vez de muitas informações e preparar a sala. Então, eu te agradeço muito pela audiência, pela atenção nesse vídeo. E o nosso próximo vídeo vai ser como estruturar uma apresentação passo a passo. Como é que eu estruturo a minha aula apresentando um problema, um objetivo, uma oportunidade. Depois eu identifico as pessoas com o problema, apresento as causas, vou para a solução, motivo para seguir a solução e finalizo de maneira poderosa. Então fique atento, fique ligado que os próximos vídeos virão aí para que a gente possa construir juntos aulas que realmente impactem a realidade do aluno. Um forte abraço!